E salve o tricolor paulista! Zubeldia acabou de dar sua primeira entrevista coletiva lá no CT de São Paulo. E eu vim aqui listar os principais pontos, falar o que eu achei um pouco da entrevista dele, o que foi perguntado. Acho que teve algumas perguntas bem pertinentes, uma outra resposta que ele fugiu um pouquinho, na minha opinião, mas eu vou comentar tudo aqui agora. Rick aqui, hein? Não esquece de me seguir, tamo junto. Bom, primeiro eu queria mostrar pra vocês a camisa de sócio-torcedor que acabou de chegar, né? Do meu kit de sócio-torcedor. Camisa bem legal, campeão por inteiro, com 633 ali no meio. Espero que isso se atualize esse ano, né? Esses números se atualizem esse ano, porque tá parado faz um tempo. Mas voltando aí para a entrevista do Zubeldia, ele começou, primeiro de tudo, se explicando o fato dele não ter dado entrevista antes, fato que gerou aquela declaração do Muricy, né, falando que ele era meio mala, que ele pediu um prazo ali de 70 horas para poder marcar a entrevista, enfim. Tudo isso ele acabou se explicando, falou que ele não estava bem ali, né, era um período delicado pessoalmente para ele, não deu mais detalhes, mas pelo menos ele se explicou. Eu acho que é positivo o fato dele ter se explicado. Então, bom... não deu certo antes, e ele ainda fala, né, que bom que os caminhos se cruzaram novamente, e agora, 4 meses depois, estou aqui sendo apresentado como técnico. Então, isso aconteceu. Ele foi perguntado também sobre estilo de jogo, que estilo de jogo que ele mais gosta. Ele falou que o elenco é bem versátil, então ele pode começar com linha de 3 zagueiros, ele pode começar com 2 atacantes, com meio campo bastante povoado, com o que ele chama de externos, né, com os pontas ali. Então ele ficou meio em cima do muro ali. De maneira geral, acho que na entrevista inteira ele ficou um pouco em cima do muro, não quis falar muita coisa, ele se segurou um pouquinho, acho que por estar estreando. Entrevista por entrevista, a entrevista como um todo. Eu preferi a primeira coletiva do Carpini, que ele foi mais direto, mais pontual, ele deu opiniões mais fortes, mas é aquilo, né? Entrevista não ganha jogo. E foi exatamente o que aconteceu com o Carpini. Infelizmente ele não ganhou o jogo, espero que o Zubeldia ganhe. Então, é a primeira entrevista do cara, né? Então, acho que ele comentou ali que, ele querendo ou não só vai ter 3 treinos até a estreia dele como treinador contra o Barcelona, basicamente 2 no Brasil e 1 já em Guayaquil. Então, ele falou que só vai ter 3 treinos, então não vai dar para implementar nada de muito novo, mas ele falou que o que ele mais quer é o que ele chamou de conceitos, de princípios de jogo, que os princípios de jogo que ele mais gosta, que para ele são básicos, ele vai tentar passar isso ao máximo para os jogadores, para que os jogadores tentem, mesmo nesse primeiro jogo, já entender e ficar ali, entender e de fato aplicar esses princípios de jogo. Então isso eu achei legal, ele deve ter alguns princípios claros ali. Outra coisa que é polêmica e ele acabou ficando em cima do muro, mas de qualquer forma gosto da declaração, que foi sobre ele já ter dado várias declarações que não gosta de diretoria em vestiário, antes e depois do jogo, coisas que a gente vê muito Casares fazendo, né? O próprio Belmonte, a gente vê muitos diretores no vestiário. Ele falou previamente, né, em vários outros clubes, que ele não gostava dessa diretoria em vestiário, e aí perguntou se ele realmente não gostava da presença, não queria que a diretoria estivesse lá, ou se era mais o fato dele não querer interferindo no vestiário, falando de jogo. E aí ele falou que tudo é conversado, mas que, de maneira geral, o que ele sabe que cada um dentro do clube tem a sua função. E a função dele é treinar e escalar os jogadores, e essa não é a função do diretor. Então deixou claro ali que o diretor não vai dar pitaco nas escalações dele. Ele falou também que gosta de um time bem vertical na defesa, ou seja, que pressiona lá na frente, que pressiona a saída de bola. Acho que contra a LDU, principalmente lá na casa deles, foi um jogo que a gente viu, né? O São Paulo e a LDU pelas quartas de final do Sul-Americano no passado. Na casa deles, a gente viu que foi um jogo que eles pressionaram muito o São Paulo na saída de bola. Então ele gosta desse estilo de jogo. No ataque, ele falou que gosta de um ataque bem compacto, com paciência, que trabalha bem a bola. Então vamos ver se esse estilo de jogo vai ser aplicado de alguma forma. Não vejo tanta diferença assim do estilo de jogo do Dorival, por exemplo. Até, se a gente for puxar mais para trás, o próprio estilo de jogo do Rogério. A gente tá falando aqui de estilo de jogo, tá? Pelo amor de Deus. Não de comparando os técnicos, porque como ele mesmo disse, ele ainda precisa treinar e passar esses princípios pros jogadores. Mas eu gosto disso, de time que pressiona lá na frente e ataca de maneira compacta. Ele comentou também que ele recebeu propostas, né, de outros clubes, mas que o São Paulo é gigante pelo projeto, ele decidiu vir. Segundo o jornalista que fez a pergunta, ele recebeu proposta até da Arábia Saudita,
Ou seja, provavelmente financeiramente ele tinha mais propostas melhores do que a do São Paulo, ele acabou vindo pra gente, o que eu acho ótimo, né? Ele veio realmente pelo projeto e por saber que o São Paulo é um gigante. Perguntaram para ele sobre o Rames, obviamente também, né? Iam fazer essa pergunta. Aí ele também ficou um pouco em cima do muro ali, falou que todo jogador é importante, que ele vai avaliar o elenco treino após treino ali para saber quem tem as melhores condições, mas que ele sabe da qualidade técnica do Rames, enfim. Vamos ver o que isso acontece, aonde isso desemboca. Não vai ser uma preocupação para esse jogo, porque o Rames está fora, né, desse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Ele falou também, perguntaram para ele sobre a sequência do São Paulo, né, que é uma sequência muito difícil. O São Paulo ele vai jogar, dos próximos 5 jogos, são 4 fora de casa, né? E o único em casa é contra o Palmeiras, que é um clássico, um dos melhores times e elencos do Brasil. E perguntaram o que ele acha disso, né? Porque o único jogo que ele vai ter perto da torcida é um jogo que é um clássico ainda, que é um jogo muito difícil. E ele falou que só estava grato, que ele agradecia muito por isso, porque ele gosta de jogo grande, jogador tem que gostar de jogo grande, técnico tem que gostar de jogo grande. Então, que bom que já nesses primeiros jogos dele serão jogos grandes. Então, isso eu gostei bastante dessa fala dele em específico. Eu achei que ele foi muito assertivo. E para finalizar ali, ainda perguntaram sobre ele utilizar a base, quem que ele vai utilizar, até citaram nomes, né, de jogadores da base, como William, Moreira, enfim. E ele falou que vai avaliar dia a dia. Ele vai avaliar os jogadores dia a dia, treino após treino, ver quem está se dando melhor e vai avaliar de acordo com os treinos e escalar de acordo com os treinos e o que ele tem visto nos jogos. Então ele ficou um pouco em cima do muro ali, mas pelo que deu para entender, se o moleque estiver deitando no treino e no jogo não tem por que não ir. Então, é isso. Essa foi um pouco da entrevista do Zubeldia. Como eu comentei, eu acho que ele foi assertivo em algumas declarações e em outras ele ainda ficou um pouco em cima do muro. Pode ser pela adaptação, pode ser até porque as perguntas foram em português e ele ainda não fala português, né? Então ele pode não ter entendido 100% das perguntas, sendo muito honesto. E aí ele deu declaração meio aqui, meio acolá. Mas de qualquer forma... Enfim, não é entrevista coletiva que ganha jogo, né? Se fosse entrevista coletiva que ganhasse jogo, acho que o Muricy não tinha sido tri brasileiro, porque ele odiava da entrevista coletiva, ele dava no meio dos repórteres. Então, assim, entrevista coletiva definitivamente não ganha jogo. Espero que o Zubeldia faça um excelente trabalho no São Paulo. Comece com o pé direito, comece ganhando do Barcelona, que é um time que ele conhece, que ele já treinou. Então, é um jogo muito difícil e crucial aí para o São Paulo na sequência da Libertadores. E vocês aí que estão assistindo, não esquece, pô. Se inscreve aí no canal, dá o joinha, me ajuda aqui, a gente está começando, mas está começando com muita vontade e com muita garra para ir cada vez mais longe. Vamos, São Paulo!